Olá, amigos do BBHQ. Eu sou o André e estou aqui hoje para tentar cumprir o desafio de falar sobre uma história em quadrinhos e a dupla criativa responsável por ela. Num primeiro momento, eu pensei em falar sobre uma revista que eu comprei recentemente, tá? Que traz uma história do Demolidor, tá? Escrita por Frank Miller e com a arte de Bill Sienkiewicz. Lembro que nessa época foi lançada também uma outra história dessa dupla que causou muito impacto na época. E então resolvi falar sobre ela. Essa obra é Elektra Assassina. Tá? Se vocês podem reparar que essa é uma edição encadernada, capa cartão, da década de 80. Tá? Foi quando ela foi lançada. Na verdade, eu conheci essa história quando eu comprei ainda a minissérie em fascículos, tá? Que a gente pode ver as capas. Ó, as capas bem legais. A segunda, as capas do Bill Sienkiewicz. A quarta capa, tá? E lembro que na década de 80, a gente estava muito acostumado com aqueles desenhos muito certinhos, com aquele padrão Marvel, né? E quando foi lançada essa história, muita gente não gostou por causa da arte, era estranha, surreal, né? Então, mas com o tempo, no primeiro momento eu confesso que eu também não gostei muito da arte, mas com o tempo eu fui entender a complexidade dela. Pesquisando, eu descobri que essa história ela foi escrita para um selo da Marvel da época chamado Epic, tá? Onde na época o objetivo desse selo era abrigar histórias um pouco mais autorais, tá? De personagens da Marvel, onde os autores eles tinham mais liberdade para criar sua história, sem estar preso a uma cronologia, a um padrão das revistas mensais, né? Então, o Frank Miller, quando resolveu escrever, ele convidou esse artista, o Bill Sienkiewicz, que era um artista que já tinha uma projeção na época, tá? Mas que aqui no Brasil, com exceção dessa do Demolidor, ele já tinha alguns trabalhos em algumas revistas de linha, mas ele não tinha tido a liberdade de mostrar todas as suas técnicas artísticas, tá? A gente percebe que quando você começa a folhear a história, que a arte parece uma pintura, tá? E que os quadros, os desenhos realmente são pinturas, tá? Esse artista ele trabalha usando não só um tipo de técnica, ele usa várias técnicas, desde desenho em aquarela, usa tinta acrílica e até colagens com fotografias, e a gente percebe que em alguns momentos os desenhos são diferentes, tá? Parece ter estilos diferentes na história, tá? Quando a gente vê a história em si, o que acontece? A Elektra, ela está no momento que ela está caçando um demônio. Sim, um demônio criado pelo tentáculo, tá? Que ele estava possuindo o corpo de um importante político dos Estados Unidos. Só que só a Elektra percebe isso. Então o objetivo dela é matar esse político, na verdade esse demônio, mas todas as pessoas acham que ela estava tentando matar o político. Então, aliado a isso, a gente tem também toda um trauma, vamos dizer assim, psicológico,
que a Electra está passando, porque a gente pensa que ela é uma assassina, que ela sofreu uma lavagem cerebral pelo tentáculo, então ela tem a mente meio fragmentada, meio confusa. Então, durante a história, a gente vê vários flashbacks onde são as memórias da Electra. Aí que a coisa é interessante, porque durante esses flashbacks, o artista ele começa a representar essas visões diferentes. Em determinado momento parece que a gente está vendo tendo a visão da cabeça da Electra, a mente dela. Então ela teve memórias desde a infância. Então a gente percebe que nesses momentos você tem um traço quase que infantil. Quando ela volta à realidade, digamos assim, a arte também muda, tá? Então, quer dizer, a gente percebe aqui como que o artista ele consegue, vamos dizer assim, ele consegue representar essas nuances da visão da realidade para a mente da Electra, mudando as técnicas de desenho, tá? A gente tem desenhos muito interessantes, tá? Vamos procurar alguns bem legais aqui, ó, tá? Que eu acho que isso foi muito legal e combinou muito com a trama, onde você tem esses momentos de visões diferentes da realidade, e isso foi marcado pelas técnicas do artista, tá? Então tem umas cenas muito legais, tá? Então eu acho que nesse caso a dupla ela casaram muito bem com a história e consegue refletir tudo aquilo que o personagem está passando, tá? A história foi muito legal, como eu estava falando. Na década de 80 muita gente não gostou, estranhou esse tipo de arte, mas que com o tempo ela se mostrou que é uma coisa muito interessante, tá? A gente vê muitos desenhos da Electra muito legais, tá? Então, quer dizer, é uma arte interessante de um artista consagrado, que eu acho que ele criou uma referência de como que uma arte mais abstrata, uma arte das telas, vamos dizer assim, das galerias, ela pode chegar ao quadrinho e fazer bastante sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Missão cumprida.